Olá, sexto ano. Vamos começar então mais uma unidade do segundo bimestre. Agora nós vamos falar sobre Roma. Falar sobre Roma é muito importante, é uma matéria, uma das mais importantes do sexto ano e que vai servir de base para matérias que nós vamos ver nos anos seguintes, tá certo? Não só no sexto ano, mas também do sétimo ano em diante. Bem, antes de nós entrarmos já na história de Roma, nesta primeira unidade haverá outras só sobre Roma, assim como aconteceu com a Grécia, que é também uma matéria muito importante para o sexto ano, que teve várias unidades, a unidade sobre Roma também terá várias unidades. Nesta, nós vamos ver a fundação de Roma, da cidade de Roma, até o período em que se instalará na cidade e no território romano um sistema chamado república, uma forma de administrar o território que é a república. Nesse primeiro momento, tudo será administrado por um rei, então depois o poder sairá da mão de uma pessoa só, que era o rei, passará para um grupo de pessoas que são os senadores. E então, nesse período da República, quem vai administrar o território será um grupo de homens que tem o título de senador e em conjunto eles vão administrar. Mas esse sistema vai dar alguns problemas até que nós entramos então num outro modelo em que mais uma vez uma pessoa só terá o poder concentrado nas suas mãos, que é o período do Império. Isso é importante para vocês saberem, gente, já de início, porque sempre que falamos de Roma, as pessoas tendem já a falar de cara o Império Romano. Mas o Império Romano é apenas uma parte da história de Roma. Se nós dividirmos então a história de Roma em pelo menos 3 partes, nós teremos o período da monarquia, o período da república e o período do Império. Então, o Império Romano é apenas uma parte da história. Então, se nós falarmos em Império para toda a história de Roma, nós vamos cometer um erro. Nesta unidade, então, nós vamos conhecer a parte inicial então, da história de Roma. Vamos lá, então, para os slides para vocês conhecer essa parte inicial da história de Roma, que é da fundação da cidade. Bem, é importante saber onde essa cidade surgiu. A localização é no centro da Península Itálica. Nós vamos ver no mapa posteriormente, só relembrando aqui um conceito que vocês já conhecem, porque nós estudamos isso em Grécia, sobre o que é uma península. Então, uma península é uma parte de terra que está cercada por água. Então, nós temos basicamente 3 partes de água e uma presa ao continente. É como se a terra entrasse no mar. Então, isso é uma península e no caso aqui nós estamos falando da Península Itálica, que hoje corresponde ao país Itália. Mas naquela época ainda não existia um país único, não existia a Itália enquanto país. Existia uma região com vários povos chamada Península Itálica. Bem, se nós olharmos no mapa então, a Península Itálica está ao sul da Europa e os limites da Península Itálica ao norte nós temos os Alpes, uma região montanhosa da Suíça, a leste nós temos o Mar Adriático, a oeste nós temos o Mar Tirreno e ao sul nós temos o Mar Mediterrâneo. Então, mais uma vez, está aqui as 3 partes de água, Mar Adriático, Mar Tirreno e o Mar Mediterrâneo, e a parte ao norte da península está ligada então à região dos Alpes, no continente europeu, certo? Então, vamos ver aqui agora no mapa. Então, veja, isso tudo aqui é a Península Itálica. Então, veja que aqui nós temos essa faixa de terra, o Mar Adriático a leste, o Mar Tirreno a oeste e o Mar Mediterrâneo ao sul. E aqui nós temos a região dos Alpes. É muito fácil localizar a Península Itálica no mapa, porque vocês podem observar que ela parece muito com o desenho de uma bota feminina. Tá vendo? Então tem aqui uma botinha feminina e aqui a ilha da Sicília. Parece que ela está chutando a ilha da Sicília. Então é muito fácil de localizar no mapa essa região. Aqui neste pontinho, então, nós temos a cidade de Roma. E observe aqui uma informação importante, que ela está na beira de um rio. E aqui é o rio Tibre. Bem, esse território é um território de um tamanho considerável, ele não é muito pequeno. Por isso, ele era compartilhado por vários povos. Então, na verdade, eram vários grupos e dentro desses grupos tinham vários povos. Por exemplo, o primeiro grupo aqui nós temos os italiotas. Dentro do grupo dos italiotas nós tínhamos vários povos.
Por exemplo, os sabinos, os latinos, os úmbrios, os samnitas. Além dos italiotas, tínhamos também o grupo dos etruscos, o povo etrusco, localizado na região noroeste. Tínhamos também os cartagineses, que era na região da parte da Sicília e da Sardenha, e também tínhamos gregos morando nesse território, a parte leste da Magna Grécia, da Grande Grécia, tá certo? Que nós já estudamos anteriormente. Então a Península Itálica está bem próximo ali da Península Balcânica, onde ficava a Grécia Antiga. Então são povos que estão relativamente próximos. E a cidade de Roma, a cidade mesmo, onde tudo vai começar e depois haverá ampliação desse território, ela vai ser fundada em 1753 a.C., pelos latinos. Então, os latinos que pertenciam ao grupo dos italiotas vão fundar esta cidade. Próximo ao rio Tibre, como nós vimos no mapa. E aí tomem cuidado para não confundir com um outro rio que nós já estudamos anteriormente, que é o rio Tigre, lá na região da Mesopotâmia. Este aqui é o rio Tibre, que está bem distante do rio Tigre, está bem distante da Mesopotâmia. Então são rios diferentes em lugares diferentes, tá? Então a cidade de Roma nasce próximo ao rio Tibre pelos latinos. Mas existe também uma versão mitológica sobre a fundação da cidade de Roma. Se nós pegarmos então a versão histórica, ela é relativamente simples. Foi fundada por pastores latinos, um povo latino que já morava naquela região. Mas nós temos também uma versão mitológica, que ela teria sido fundada por um herói troiano, um herói da cidade de Troia, chamado Enéas. Essa mitologia, gente, se perguntasse para um romano, ele teria esta resposta como a verdadeira, como a correta. Até uma certa altura da história de Roma, se perguntasse para qualquer romano qual era a origem da cidade de Roma, seria esta versão mitológica que ele ia apresentar para nós. Então, para ele, essa versão que vocês vão conhecer agora seria a verdadeira sobre a origem da cidade de Roma. Para eles era muito importante ter uma fundação, um início, um passado glorioso, tá certo? Para dar um sentido mais importante para aquela cidade e para o seu povo também. Vamos conhecer, se vocês quiserem pegar a apostila, está lá na página 29 os detalhes da história mitológica da fundação de Roma. Então vamos acompanhar aqui, ó. Segundo a versão mitológica da fundação da cidade de Roma, um herói troiano, ou seja, vinha da cidade de Troia, chamado Enéas, fugindo do ataque dos gregos à sua cidade durante a Guerra de Troia, teria se instalado na região e fundado a cidade de Alba Longa. Os habitantes dessa cidade, portanto, seriam descendentes de Enéas. E aqui vem um ponto importante, gente. Se os fundadores dessa cidade são descendentes de Enéas, com o passar do tempo, todo aquele povo, toda aquela geração também será descendente de um mesmo personagem, serão todos descendentes de Enéas, que é um herói, certo? Então, são todos descendentes de um herói. Muitos anos após sua fundação, Alba Longa passou a ser governada por Amulho, que havia roubado o trono do seu irmão Numitor. Então, a cidade de Alba Longa passou a ser governada por um rei. O rei era um sujeito chamado Numitor, mas ele foi destronado pelo seu irmão Amulho. O Amulho tomou o trono do seu irmão. Para que os herdeiros do verdadeiro soberano não viessem a reclamar o trono no futuro, Amulho ordenou que a sobrinha, ou seja, a filha do rei, chamada Réia Sílvia, fosse levada para o templo da deusa Vesta. Então ela se tornaria uma sacerdotisa, a filha do rei legítimo. Então aqui está o rei Amulho falando, avisa a todos que a partir deste momento eu, Amulho, sou o novo rei de Alba Longa, tá certo? Então ele roubou o reino, o trono de Alba Longa. Como sacerdotisa vestal, Réia Sílvia deveria permanecer virgem para toda a vida, não gerando descendentes que pudessem oferecer perigo ao governo de Amulho. Então, gente, Amulho mandou a sua sobrinha para ser sacerdotisa porque sabia que para assumir essa função de sacerdotisa ela não poderia se casar. Então, sabendo que ela não poderia se casar, consequentemente ela não poderia ter filhos. E esses filhos,
que seriam os herdeiros legítimos do trono, não ia ter como reclamar, tá certo? Caso ela tivesse filhos, os seus filhos seriam os herdeiros legítimos e poderia então retomar o trono do seu tio Amulho. Entretanto, segundo a lenda, como fruto do seu relacionamento com Deus Marte, Réia Sílvia deu à luz aos gêmeos Rômulo e Remo. Então vejam só, se ela como sacerdotisa não poderia se casar, consequentemente ela não poderia ter filhos. Mas ocorreu uma intervenção divina aqui. Aconteceu uma intervenção dos deuses e ela acabou então tendo filho do deus Marte, era o deus da guerra, tá certo? E aí, desta relação com o deus da guerra, com o deus Marte, ela teve então filhos gêmeos, Rômulo e Remo. Portanto, Rômulo e Remo são filhos de uma divindade também. Amulho, temendo que os meninos crescessem e tomassem o trono, ordenou que os gêmeos fossem lançados no rio Tibre para morrer afogados. Então, ele ficou sabendo dos filhos da sua sobrinha, os seus sobrinhos também, então mandou que colocasse num cesto e jogasse o cesto no rio Tibre para que eles fossem lançados da própria sorte e morressem afogados no rio. Mas, então por que colocar no cesto? Por que já não afogaram os meninos diretamente? Porque assim eles não assistiriam à morte do menino. E é claro, gente, se eles matassem, a história acabaria por aqui. E aí não teria, então, um desfecho heróico dessa história. Porque ao colocar os meninos no rio Tibre, a história não vai parar por aqui, ela vai continuar. Então vamos lá, para a continuação desta lenda. Amulho ordena que sejam afogados no Tibre, no rio. Mas o berço onde estavam parou ao pé do Palatino. Lá eles são encontrados por um pastor, Faustulo, que vê uma loba para amamentá-los. Então, segundo esta lenda, esses meninos sobreviveram porque uma loba os amamentou, uma loba que tinha perdido seus filhotes, ouvindo o choro das crianças, resgatou a criança e amamentou essas crianças, até que um pastor encontrou a loba e as crianças, e aí eles vão ser criados pelo pastor e por sua mulher, Larência. Os gêmeos crescidos distinguem-se por sua força e valor, e ao saber finalmente por Numitor o segredo do seu nascimento, matam Amulho e reconduzem o avô ao trono albano. Então aquele que perdeu o trono vai contar para os meninos que na verdade ele era o rei e consequentemente esses meninos tinham direito ao trono, mas só não está com o direito ao trono porque o seu tio havia tomado o trono. Então, os próprios gêmeos, partem pouco depois para fundar uma outra. Então, eles vão lá, voltando aqui, eles colocam de novo o seu avô no trono. Então, eles próprios partem pouco depois para fundar uma outra cidade, no lugar onde foram recolhidos por Faustulo. Mas aí haverá uma briga entre eles. A discórdia se instala entre os dois irmãos, que decidem consultar os auspícios, isto é, observar os passos para saber se os deuses, quem deve fundar a nova cidade e qual deve ser o seu nome. Aqui, gente, é uma tradição dos romanos. Eles acreditavam que os deuses se comunicavam com eles através de alguns fenômenos da natureza, como, por exemplo, observando a manifestação dos pássaros. Então, de acordo com a maneira como alguns pássaros apareciam, eles interpretavam como sinais dos deuses. E aí vai ter um outro impasse. Olha só o que os pássaros, o que eles vão interpretar dos pássaros. Remo ganha em rapidez, é o primeiro a ver os 6 abutres, e Rômulo em quantidade, com 12 aves de rapina percebidas. Então o que foi o problema aqui? Os dois consultaram os pássaros para ver o que os deuses queriam, mas os dois acharam que os deuses queriam que eles fundassem a cidade. Então não resolveu o problema, porque Rômulo achava que os deuses tinham falado que ele deveria, e Remo também achava que ele deveria fundar a cidade, porque os deuses queriam que ele fundasse a cidade. Então a disputa continua. A ruptura entre os dois irmãos é inevitável, e a violência marcará de modo indelével, ou seja, sem volta, o nascimento da urbe. Isso aqui é o nascimento da cidade, tá? Então eles estão disputando aqui quem vai fundar essa nova cidade. Só que Remo morre em combate, na qual também morre o Faustulo, ou seja, aquele pastor que encontrou os dois. Ou conforme a versão mais conhecida,
ele vai ser assassinado por Rômulo, ou seja, Remo teria sido assassinado pelo seu próprio irmão Rômulo, após ter transposto por um derrisão a muralha que erguia o irmão no Palatino. Então, segundo esta lenda, Rômulo teria matado Remo. Tá, mas o que tudo isso tem a ver com a cidade de Roma? É que, como Remo havia morrido, Rômulo vai poder fundar essa cidade que ele tanto queria sozinho. Essa cidade na beira do rio Tibre que ele tanto queria, ele vai poder fundar ela sozinho. Mas como ele se arrependeu de ter matado o seu irmão, quando ele funda essa nova cidade, ele resolve então homenagear o irmão que havia morrido, ou seja, homenagear Remo, com o nome da cidade chamado de Roma. Então Roma nasce em homenagem à morte de Remo, que teria sido assassinado pelo Rômulo. Apesar de trágica essa história, gente, percebam, Rômulo, apesar de ter matado o irmão e tudo mais, ele era filho do deus Marte, e que era também descendente de Enéas, um herói troiano. Então, na verdade, aqui você percebe a origem do povo, porque agora todos que nascem em Roma são descendentes do rei Rômulo, porque foi ele que fundou a cidade, tá certo? Então, todos que nascem em Roma têm a descendência de um herói grego, de um herói troiano, aliás, e também a descendência de uma divindade, uma vez que Rômulo era filho de Réia com o deus Marte, tá certo? Então, para eles isso é muito importante. E aqui nós conhecemos então a versão mitológica da fundação da cidade de Roma. Ela é muito importante para nós sabermos como um romano encarava a sua própria origem. Mas claro, nós sabemos que mitologia ela não tem relação nenhuma com uma verdade histórica, ela é uma história criada, tá certo? Apesar que eles encaravam como verdadeira. O que nós vamos usar aqui é a versão histórica, que a cidade foi fundada por pastores latinos. Na próxima aula nós vamos conhecer um pouco melhor o desenvolvimento dessa cidade tão importante para a nossa história.